Começa agora o Saber Direito Debate. No programa de hoje eu recebo o Dr. Marcelo Rodrigues da Silva, ele que ao longo desta semana, ele ministrou um curso e falou sobre criminalidade organizada, a Lei 12.850 de 2013, chamada a mais nova, né, Lei da Criminalidade. Professor Marcelo, às vezes há uma confusão, até porque parece muito, e eu até acredito que uma coisa acaba induzindo a outra, que é a formação de quadrilha e o crime organizado. Há uma distinção mesmo ou não? Realmente é... Não existe mais esse termo, quadrilha ou bando, né? A Lei 2.850 de 2013, ela modificou o nome quadrilha ou bando para associação criminosa. Então, hoje alguém falar quadrilha ou bando é incorreto. Mas há uma distinção, sim, com relação ao crime de associação criminosa, que é o nome que foi dado pela Lei 2.850, que modificou o artigo 288 do Código Penal, né? E, então, há uma distinção. Qual é essa distinção? O artigo 288 do Código Penal diz que é associação criminosa associarem-se 3 ou mais pessoas para os fins de cometimento de crimes. Já a Lei 2.850 de 2013 trouxe o crime de participação em organização criminosa. Até então, até antes do advento da Lei 2.850 de 2013, a organização criminosa não era um crime. Ela era só uma forma de se praticar crimes. Hoje, integrar uma organização criminosa passou a se tornar crime. E qual o conceito de organização criminosa trazido pela Lei 2.850 de 2013. A Lei 2.850 de 2013 fala em seu parágrafo 1º, artigo 1º, que organização criminosa nada mais é do que a associação de 4 ou mais pessoas, então é diferente da associação que exigem 3. 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenado e caracterizada pela divisão de tarefas. Ou seja, há uma ordenação e há uma divisão de tarefas dentro dessa organização criminosa. Ao passo que na associação criminosa, que é o antigo crime de quadrilha ou bando, ela não exige esta estrutura, que seja estruturalmente ordenada ou caracterizada pela divisão de tarefas. Ou seja, a organização criminosa ela age como uma quase empresa. É praticamente uma empresa do crime. Ela se reúne por meio de seus integrantes com o fim de praticar ilícitos penais, né? Veja que na organização criminosa da Lei 2.850 de 2013, ela fala em ilícitos penais, com penas máximas superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. Mas dentro desses ilícitos penais estão inseridos aí contravenções penais, porque ilícito é gênero do qual derivam 2 espécies, né? O crime e temos também as contravenções penais. Então o jogo do bicho está incluso dentro dos crimes praticados dentro das organizações criminosas. Ao passo que na associação criminosa do artigo 288 não é possível que haja um enquadramento típico com base no crime, na contravenção penal, né? O exemplo do jogo do bicho. Então, essas são algumas diferenças. A organização criminosa ela tem uma finalidade, que é associarem-se, né, 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, que fala o artigo 1º, parágrafo 1º da lei, para os fins de se obter vantagens de qualquer natureza. Então, tem essa intenção de obter vantagem. Já a associação criminosa, não. Ela só é uma reunião para cometimento de crimes. E também tem distinções com relação à pena, né? A pena da organização criminosa, da participação em organização criminosa, aliás, é um pouco mais alta do que a pena, bem mais alta do que a pena prevista para a associação criminosa. A própria pena, ela pode ser agravada em função dessa atribuição do cargo a qual você se refere? Porque aí há uma distribuição de tarefas. Claro, talvez nós tenhamos um aí que pode ser, digamos, o chefe, o mentor, né, o idealizador. Sim. E aí há uma distinção, não é?
Então, a Lei 2.850 de 2013 trouxe até uma previsão de uma agravante para quem for considerado chefe dessa organização criminosa. Então, é uma agravante prevista na Lei de Organização Criminosa que aquele que tinha o controle dessa organização ou chefia, ele tem uma responsabilidade maior, né? Uhum. Ao passo que na associação criminosa não tem isso, não tem agravante com relação a isso, né? Não tem nem... não há causamento de pena distintas, né? Causamento de pena na associação criminosa, se a associação for armada, há uma causa de aumento de pena que vai até a metade. Antes, na quadrilha ou bando, essa causa de aumento de pena era duplicada, era o dobro. Então, foi mais benéfica, porque a Lei 2.850 modificou também essa causa de aumento de pena da associação criminosa. Reduziu, então, a causa de aumento de pena relativa à associação criminosa armada. E pode ser tanto arma de fogo como arma para fins bélicos, né? Outras armas, arma branca, né, por exemplo. Nesse caso, ninguém vai querer ser chefe, né? Na hora que for pego, não, eu sou só funcionário. Ninguém quer ser chefe nessa Teve zona. uma outra situação curiosa que você citou, que foi o caso do, ainda que informal, mas eu fiquei imaginando, como assim o formal, não é nem o informal, o informal está claro, né? Porque o formal, no caso, seria o quê? Porque ninguém constitui uma organização criminosa, né, formalmente, né? Mas eu acho que a intenção do legislador, ela foi para finalidade, por exemplo, das organizações que se constituem por meio de uma pessoa jurídica, né? Então, quis dizer também que eu acho que mesmo porque que às vezes pode utilizar uma empresa empresa para... como de fachada, né? Para cometimento de ilícitos, né? Ilícitos. Mas é porque me chamou a atenção esse fato do ainda que informal. Ainda que informalmente, isso realmente. Aí me despertou. Agora, a especialização, a própria lei e a especialização, ela faz com que esses processos tramitem de forma mais célere? A especialização com relação à participação da organização criminosa? Eu acho... Então, a legislação ela prevê um prazo de 120 dias para o término do processo, né, em si. Mas raramente vai ser cumprido esse prazo, né? O próprio Código de Processo Penal traz prazos, né? E geralmente não são cumpridos, né? Porque até a estrutura do judiciário não tem condições de também estar... Às vezes a própria investigação demora, o próprio procedimento, os meios de obtenção de prova durante o processo acabam por prolongar o processo, né? E normalmente há uma coisa... Já que estamos falando, e o próprio prevê isso, uma coisa organizada, até para se desmantelar isso, de fato, vai levar um tempo maior. Isso. Afinal de contas, o próprio nome já diz, ela é algo organizado, né? Há um sistema funcionando ali. Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje eu converso com o professor Marcelo Rodrigues da Silva, ele que ao longo da semana ministrou o curso Criminalidade Organizada, falando, claro, sobre a Lei 12.850/2013. Bom, o curso Criminalidade Organizada, tratando especificamente desse tema, e aí na aula de número 1, ele falou sobre conceito e organização criminosa, inclusive no bloco passado ele falou um pouco desse conceito que é o entendimento dessa organização criminosa. Na 2, crime de participação em organização criminosa. Na aula de número 3, crime de obstrução da investigação e associação criminosa. Na 4ª aula, colaboração premiada. E na 5ª e última aula, sobre o agente infiltrado, a ação controlada. E esse é um ponto até que eu gostaria de saber, porque é curioso, esse agente infiltrado, o papel dele e depois as responsabilidades dele, porque de certa forma ele acaba também participando. É uma questão bem delicada, viu, Mar, que é a questão do agente infiltrado, porque quem vai delimitar a atuação do agente infiltrado, na realidade, é o juiz, né? O juiz que vai ter que estipular, porque é necessária uma autorização judicial para que o agente infiltrado atue. E a lei fala que o agente infiltrado deve ser um agente de polícia, né? Não pode ser um agente da ABIN, né?
como havia previsão na Lei 9.034 de 95, a lei antiga de organizações criminosas, trazia que o agente da ABIN poderia, mas daí o STJ entendeu que agente da ABIN não é polícia judiciária, né? E não poderia atuar como agente infiltrado. O agente infiltrado, ele tem responsabilidades, né? Tem entendimento doutrinário que fala que ele pode praticar só crimes de perigo abstrato, por exemplo, tráfico. Agora, crime de dano, ele não poderia praticar. Um homicídio, assim, a não ser que alguém obrigue ele a praticar um crime, porque senão vão desconfiar da atuação dele lá, né? Bom, quando eu lhe fiz essa pergunta, eu já imaginei justamente a cena comum, uma cena comum de muitos filmes de gangster, por exemplo, que para testar ali aquela pessoa, se ele é um agente ou se ele quer realmente entrar para a organização, ele, de repente, obriga alguém a matar uma outra pessoa. No entanto, fica, talvez para provar que está do lado também um agente, tirar a vida de uma pessoa ou inocente, ou até que faça parte também de uma determinada organização, é delicado isso, né? Ainda que tenha ali uma outorga de um juiz, uma autorização para isso. No caso, a lei prevê, então, uma hipótese de extinção da punibilidade, da culpabilidade nesse caso. Então, estaria isento de pena o agente que, assim, para provar a sua fidelidade a uma organização criminosa, fosse praticamente obrigado, né? Então, ele não responderia daí nesse caso, né? A lei até faz previsão nesse sentido. Mas é complicado, né? É muito complicado. De fato, bastante delicado. Bom, eu tenho aqui um outro. Quais são os crimes mais comuns praticados? Os crimes mais comuns praticados pelas organizações criminosas podem ser... geralmente se pratica muito lavagem de capital com relação às organizações criminosas. Porque a vantagem, na realidade, é econômica, né, das organizações criminosas. Nós podemos ver aí o caso do Mensalão, por exemplo, né? Estávamos diante de uma organização criminosa, embora não tivesse um conceito ainda na época, né? É um conceito legal de organização criminosa. Porque quando a gente fala justamente nessas organizações, se pensa logo no tráfico de drogas. Tráfico de drogas também é um dos casos também de crimes praticados pelas organizações, né? Mas a lavagem de capitais é muito comum, né? E em síntese, a lavagem de capitais mesmo, que são, e o tráfico de drogas. Né? A nossa lei, a mais recente, 12.850 de 2013, ela tem algum parâmetro internacional, algo trazido de fora ou não? Ela atende uma necessidade específica do Brasil, criada aqui no Brasil, idealizada aqui, ou não? Tem algum ponto em outro país? Na verdade, nós temos, né, uma convenção, né, a Convenção de Palermo, que ela tratava do assunto, trazia até as técnicas especiais de investigação, infiltração de agentes, né? Tem tudo previsto na Convenção de Palermo, que foi promulgada, inclusive, pelo Brasil. Então, não é exclusividade do Brasil. Então, ela é reconhecida no mundo. Até um ministro da Suprema Corte Argentina, o Eugênio Raul Zaffaroni, ele tinha dúvidas a respeito da existência de uma organização criminosa. Hoje, ele entende que existem. Ele falava que a organização criminosa era uma categorização frustrada. Ele falava que não existia um conceito de organização criminosa. Não existe, ele falava. E hoje, agora em 2013, ele mudou o posicionamento, falou que realmente existe. E a Convenção de Palermo traz o conceito de organização criminosa. E o Brasil, então, tinha praticamente adotado o conceito da organização criminosa da Convenção de Palermo. Só que tem tênues alterações, né? Não foi totalmente observado o conceito trazido na Convenção. Você acha que amenizou ou tá bom assim? Na verdade, a Convenção não traz um crime, né? Ela só conceituou. Então, ela deixou para os Estados partes que fizeram, que integraram a Convenção de Palermo, né? Que trouxeram, promulgaram essa Convenção, que ratificaram essa Convenção, a criação dos tipos penais relativos aos crimes, né, relativos às organizações criminosas. Talvez você possa até falar um pouco mais do histórico da lei, mas eu pelo menos me lembro que em um determinado momento em que houve uma grande discussão sobre esse tema foi quando do domínio mesmo pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro, foi uma coisa assim assustadora e de repente, lógico, vinha crescendo, mas de repente dominou tudo, parou o Rio de Janeiro. E aí sim, houve uma maior discussão acerca desse tema. Mas isso já vinha sendo discutido antes ou não? Realmente o marco foi esse?
Realmente já tinha discussão antes já a respeito da instituição de um conceito de organização criminosa, né? Porque realmente faltava um conceito de organização, não havia um conceito legal. Isso aí trazia prejuízos para os fins de aplicação da lei mesmo. Por exemplo, o regime disciplinar diferenciado, em que há suspeita de que um detento integre a organização criminosa, para se aplicar esse regime disciplinar diferenciado a ele, teria que ter um conceito de organização criminosa. E era falho, a lei não trazia esse conceito. Então, vem em boa hora, sim. Que diferenciação seria essa, por exemplo? Com relação ao crime, no caso praticado por uma organização criminosa, e não, como você citou agora, por exemplo, um detento. Então, se o detento ele tem sérias suspeitas de que ele integra essa organização, ele pode ser enviado, ele pode sofrer os regimes, o rigor da Lei de Execuções Penais, que é o RDD, Fixação do Regime Disciplinar Diferenciado, que é um regime bem mais forte, ele fica isolado dos presos, isolado de qualquer contato com outros presos, né? Mais então, rigoroso. É mais rigoroso. Por exemplo, nos presídios, essas facções existentes nos presídios, por exemplo, do PCC, né, Primeiro Comando da Capital, elas comandam o presídio, então é extremamente necessário se ter esse conceito de convenção da organização criminosa em lei para se colocar essas pessoas no RDD, né, ou essas questões relativas ao conceito de organização criminosa. Que ele oferece. Ao risco que ele oferece à sociedade, porque ele comanda o ambiente externo, ele comanda do ambiente do presídio, ele comanda prática de infrações penais contra a sociedade ali, atos terroristas praticamente, né? Sem celular, sem internet. Sem celular, ainda que sem, né? Bom, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Marcelo Rodrigues da Silva, ele que ao longo da semana falou sobre criminalidade organizada, a Lei 12.850 de 2013, e ele é advogado, professor, especialista em Direito Público e Processual Civil e membro também do Instituto Brasileiro de Direito e Política de Segurança Pública. E aqui no programa Saber Direito falou justamente sobre direito penal, né? Fugiu aqui um pouquinho, não sei a questão da segurança pública, mas está dentro desse contexto. Pronto. Eu fiquei aqui curioso, ainda com relação a essa questão do crime organizado. Daqui um pouquinho nós vamos mostrar alguns livros aqui, ele tem bastante coisa para indicar para a gente. A lei que trata do crime organizado, que é de agosto de 2013, que revogou a lei 9.034 de 95, quais são as maiores dificuldades em se condenar alguém por esse crime? Que é justamente um dos pontos que nós falamos no finalzinho do bloco anterior do rigor, né? Agora, a dificuldade é justamente essa questão do conceito ainda ou não? O conceito agora... Não, acho que foge um pouco a questão do conceito. Eu acho que é mais uma questão envolvendo a questão criminológica, né? Por exemplo, a organização criminosa, ela atua de uma maneira disfarçada na sociedade, né? Ela não está presente, assim, não está à vista aos olhos de todos, né? E por isso que se criou até técnicas especiais de investigação na Lei 2.850 de 2013. Por exemplo, a infiltração de agentes, ação controlada, colaboração premiada. O delator vai lá e delata os integrantes daquela organização, porque é muito difícil você ficar sabendo da existência de uma organização criminosa, a não ser que alguém vá lá e delate. Por isso que o Estado tem interesse na traição de um integrante de organização criminosa que delate os demais membros, ou que, para o fim de se apurar os crimes que cometeram também, né? Que é um dos resultados previstos da colaboração premiada, que é entregar os demais membros da organização criminosa e também demonstrar os crimes que eles praticaram, né? É um dos resultados previstos no prêmio, para se dar o prêmio a esse delator. Então, bem por isso que eu acho que é muito difícil, sim, uma condenação, comprovar que alguém se encontra na participação de uma organização criminosa. Então, eu acho extremamente necessário, foi bem boa hora essa legislação,
para conseguir desmantelar essas organizações criminosas. Essas redes, né? Que inclusive muitas têm esse outro fator, né? São organizações às vezes transnacionais, extrapolam aí fronteiras e tal. Bom, doutor Marcelo, professor Marcelo é de Americana, São Paulo. Iniciou e concluiu o curso de Direito lá? Isso, eu concluí lá em Piracicaba, o curso de Direito, né? E hoje eu estou aí advogando, né? Eu escrevo bastante, eu gosto de escrever muito, tenho vários artigos, eu participo de um site também, Atualidades do Direito. Qual site? Atualidades do Direito. É do professor Luiz Flávio Gomes e da professora Alice Bianchini. E é muito interessante, né? O site, eu sempre estou publicando artigos, eu publico também várias revistas jurídicas, várias matérias de capa, inclusive. Não necessariamente sobre esse tema que nós estamos falando Não necessariamente sobre esse tema, mas eu estou escrevendo um livro sobre o tema Organizações Criminosas, né? E ainda este ano eu faço o lançamento desse livro. Já tem o título? Ainda não criei o título, mas acho que vai ser por aí, Organização Criminosa, Lei 2850, 2013, né? Mas eu estou terminando já. Marcelo, qual o motivo da escolha justamente do curso de Direito? Ou tinha alguma outra pretensão e aquelas coisas que às vezes dão errado, a gente acha que estavam erradas e de repente é o certo, né? Ou seja, não deu certo aquilo que você queria e foi para o lado do direito e é isso mesmo. Na realidade, eu queria fazer um curso de publicidade, né? Mas daí, por influência mesmo da família, né, acabei seguindo a carreira jurídica, né? Mas eu acabei gostando, né? E gosto muito, né? Da área do direito, né? Quem na família, por exemplo, da área jurídica? Meu primo era da área jurídica, ele me influenciou muito, né? Tá certo. Bom, vamos aqui para algumas indicações de literatura. Professor Marcelo, nós temos aqui a revista de Direito Penal e Processual Penal. Essa você tem uma participação aqui. Tem uma participação nesse livro, nessa revista, né? Eu escrevi aí sobre a remissão penal, né? Que é possível a remissão penal pelo estudo, pelo trabalho, né? Sobre a nova lei da remissão penal. Um tema, inclusive, bastante polêmico. Muito polêmico, muito interessante também. Esse livro também, o mesmo artigo, acho que fez bastante sucesso esse artigo e várias editoras. Revista Jurídica Lex. Da Lex. Tá. Esse também você tem participação? Tenho participação revista, também, né? Junto com o Luiz Flávio Gomes, né? Tem a participação do Fernando Capês, outros doutrinadores na área penal, né? Então, bem interessante. Nós temos aqui... Vamos fazer o seguinte, vou mostrar aqui uma revista, já que estamos falando em revistas, nós temos aqui Jurídica, Fraude em Concurso Público. Essa aí, inclusive, é um artigo que eu escrevi, né? Foi matéria de capa dessa revista. Tem outros também artigos, né, publicados na revista Visão Jurídica. Uma revista muito boa para quem quer se atualizar. É de minha autoria esse artigo da fraude em concursos públicos. Está aqui então, Jurídica. Organização criminosa, comentários à Lei 12.850. Essa é uma promotora de justiça, né, que ela foi organizadora desse livro e ela aprofunda muito no tema da Lei 12.850. Foi lançado agora em 2014 esse livro. Eu indico aí para quem quer se aprofundar. Para quem indica o meu livro também, né, que vai abordar toda a doutrina, vai compilar toda a doutrina acerca do assunto e tem uma visão crítica minha a respeito da Lei de Organização Criminosa também. De Guilherme de Souza Nucci, Organização Criminosa. Esse é um excelente livro, bem resumidinho, vai direto ao assunto e Guilherme de Souza Nucci, vocês sabem que é um autor de renome na área penal, então vale a pena também adquirir esse livro para quem quer se aprofundar no tema, né? São vários livros aí que temos para ter uma maior visão aprofundada do tema. Ele tem uma visão muito crítica da Lei 2.850/2013, que vale a pena ler. Leis penais especiais. Esse aqui também é uma compilação, tem bastante... São várias leis, né? Várias leis penais especiais, e dentre elas tem a Lei 2.850/2013 que tratamos, né? Que inclusive é o professor Guilherme Madeira, né? Que trata do assunto bem é resumido, é um livro resumido, destinado a concurso público, mas é muito bem focado, é bem explicadinho a lei. Dá para ter uma visão
rápida da Lei 2.850 de 2013. Direito penal econômico, esse aqui inclusive entra um pouquinho, né, na questão da organização. Da organização criminosa. Direito penal econômico, ele traz várias legislações penais, né? E uma delas é a Lei de Organização Criminosa Nova, né? É de 2014 esse livro também. E assim, deixou um pouco a desejar esse livro porque ele só tratou da parte material, do processual, a infiltração de agentes, colaboração premiada, ele não trouxe. Mas para quem quer se aprofundar nos crimes cometidos por organizações criminosas ou na fase de investigação, ou o crime de participação em organização criminosa, é um bom livro que eu indico para a leitura. Tá aí, fica então a indicação Direito Penal Econômico, Luiz Regis Prado. Eduardo Araújo da Silva, Organizações Criminosas, Aspectos Penais e Processuais. Eduardo Araújo Silva, ele é um promotor de justiça em São Paulo. Ele escreveu esse livro também agora em 2014, lançou esse livro. E é bem interessante a análise que ele faz da lei, né? E dá até para confrontar, né? Se você fizer a leitura desses vários livros, você vai confrontar a posição, que é bem divergente do assunto. Não há uma posição unânime e o assunto tá bem complicadinho na análise doutrinária do tema. Aqui até para acrescentar as observações, um livro recomendado para estudantes do curso de Direito, candidatos a concursos, né, ingresso às carreiras jurídicas, advogados e tal. Bom, professor Marcelo, muito obrigado pelos esclarecimentos e também parabéns pelas aulas aí no Saber Direito. Muito obrigado, Rimac. Que você também pode rever este programa no site da TV Justiça, o endereço é www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br.